Você já parou para pensar o quão diferente nós somos? E algumas dessas diferenças, elas podem ser vistas a olho nu, como por exemplo, a cor dos nossos olhos, a cor da nossa pele, a textura do nosso cabelo, mas outras diferenças, elas não são perceptíveis a olho nu e são muito importantes para a nossa sobrevivência. Ao longo dos anos, nosso corpo desenvolveu diversas maneiras para combater organismos que são extremamente pequenos, também chamados de micro-organismos, e muitas vezes perigosos para a nossa saúde. A nossa própria pele, ela é um mecanismo de defesa, é uma barreira para impedir a entrada desses invasores. Porém, eles podem entrar por outras vias, como por exemplo, a boca, o nariz, e isso acontece no caso, por exemplo, da Covid-19, do vírus que leva a Covid-19. Então, para combater esses invasores, nós precisamos de células especializadas, que são chamadas de células de defesa, que ela consegue reconhecer esse invasor e levar à sua eliminação. Algumas dessas células de defesa contêm uma proteína na superfície chamada de NKG2D. Essa proteína, ela leva à ativação das células de defesa e à eliminação do invasor, mas para que ela consiga exercer seu papel, ela precisa se conectar com uma outra proteína chamada de MICA. Essa proteína é conhecida como marcadora de estresse, porque ela vai ser expressa quando tiver algum problema dentro da célula, no caso, a infecção pelo vírus. E essa proteína, ela se difere muito entre os indivíduos, então é justamente isso que se difere entre os indivíduos. E ela também pode estar ausente em determinadas pessoas. Então, e nós não sabemos como que essas diferentes versões dessa proteína na nossa população, que a nossa população brasileira é uma população muito diferente entre si, porque ela é composta por outras populações, como a população europeia, população americana, população africana. Então, por conta disso, nós analisamos mais de 80 populações diferentes do mundo todo, incluindo as amostras brasileiras, para entender quais são as versões presentes no Brasil dessa proteína, em outras regiões, e detectar a presença ou ausência dessa proteína também. Então, além de nós termos encontrado diversas versões dessas proteínas no Brasil e versões que não acontecem em outros locais, um dado que chamou bastante atenção foi porque nós encontramos um indivíduo que apresenta ausência de MICA, e esse indivíduo é um indivíduo de mais de 65 anos, saudável e que não apresenta essa proteína que é muito importante para a defesa. Então, apesar dela ser tão importante para a defesa do organismo, isso mostra que existem outras proteínas que também são importantes para combater esses invasores.